sala de aula está recebendo pessoas diferentes, né? Tem o que mudou de verdade é o público que está dentro da sala de aula, que já chega com outros repertórios que antes não chegavam. Né? Então, hoje você tem crianças com 1 ano, 2 anos, ou bem menos que isso, que já tem um repertório, às vezes, bastante considerável, né? E que é o grande desafio, né? Como é que a gente faz essa conexão com o repertório das crianças que chegam e com aquilo que se pretende cumprir do papel da escola. E aí a necessidade do professor estar, se não preparado, porque assim, as tecnologias a gente tem, a cada dia é uma coisa nova, é impossível a gente estar preparado para tudo. Acompanhar tudo, né? É muito difícil a gente estar antenado com todas as coisas. Então, o professor ele precisa estar preparado para aquilo que, de fato, vai contribuir com a experiência de aprendizagem. A gente vai ter que lidar ainda com uma transição das práticas pedagógicas tradicionais que a gente tinha com esse professor mais conectado. As pesquisas, a gente tem várias pesquisas que avaliam a apropriação das tecnologias pelos professores, e mais de 90% dos professores pesquisados, eles dominam as tecnologias, mas eles dominam para o uso pessoal. É ficção achar que o professor ele é um ser que está totalmente desconectado. Não é. Agora, o salto é como essas tecnologias, no que, de fato, elas vão contribuir para a aprendizagem. Está mudando muito rápido, né? Muda muito Deve ser rápido. difícil acompanhar. Assim, as políticas não são capazes de acompanhar, né? Porque demanda infraestrutura, Sim. demanda... Um conteúdo específico também, Exatamente, né? é uma forma, é uma linguagem diferente, né? Só que veio a tecnologia. Sim. Que nos é absolutamente importante, E fundamental. me ajuda muito hoje em dia a tecnologia, né? Em pesquisa, Com certeza. em coisas que eu preciso saber, na velocidade, né? Que eu preciso ter uma coisa, imediatamente. Mas o drama que a gente está vivendo hoje é esse, é como colocar essa tecnologia dentro da sala de aula, que já é uma realidade, que a gente não tem mais como voltar atrás. É somar. É somar. Não abandonar os valores tradicionais da educação. Essa é a minha opinião. A questão não é essa. A questão primeira que tem que vir esse recurso, ele vai melhorar a minha condição de explicar, de ensinar, de dar acesso para aquilo que eu não consigo de outro jeito na escola. Então, sempre tem que ter esse olhar. Tem que olhar qual é o problema e identificar se a tecnologia pode te ajudar nesse problema ou não. Para não ser mais uma parafernália que só para atrair pais e matrícula de pais. Não é isso. Tem que olhar para essa questão. Que a gente é um país tão continental, que tem tantas realidades diferentes, a gente tem que entender de cada lugar. E pode servir de referência até para outros países, né? O CEMPEC vai fazer a avaliação do Centro de Mídias lá, justamente para a gente poder dar referências para outros estados e países a fazer isso. A robótica, ela mexe com a lógica de programação. E isso é fantástico, porque você tem que programar o computador para aquele objeto que você não tem, ele poder se movimentar e respeitar ali o comando que você está dando. Isso é fantástico, inclusive para o futuro, porque hoje, se você pensar na medicina, por exemplo, tem muita coisa que só vai ser possível, ou que já é possível acontecer por causa desse conhecimento Fora da a autoestima robótica. que deve dar para a criança também. E o né? empoderamento, né? Porque ela começa a pensar de como ela tem que organizar o pensamento, nos passos que ela tem que fazer para alcançar o resultado. Não podemos esquecer que por trás de todo computador, ou dentro de todo computador, tem uma mente humana. Sozinhos eles não são nada.
A tecnologia já mudou a forma como a gente faz muitas coisas na vida. Como a gente produz, como a gente consome, interage, até mesmo como a gente exerce nossa cidadania. Agora é a vez da tecnologia mudar a forma como a gente aprende e ensina. Se antes a gente educava os alunos para usar a tecnologia, hoje a gente usa a tecnologia para educar os alunos. E assim a gente consegue avançar na superação de 3 grandes desafios da educação brasileira. O primeiro deles é a equidade. Com tecnologia, a gente consegue ampliar o acesso dos alunos, não importa se eles estão em regiões vulneráveis ou até geograficamente dispersas, que eles possam ter acesso a recursos de qualidade, a videoaulas, a games, a plataformas. Também com a tecnologia, a gente consegue personalizar melhor a educação, fazendo com que cada um possa encontrar a sua melhor maneira de aprender. Algumas plataformas já conseguem avaliar em tempo real o que cada aluno aprendeu, o que não aprendeu, quais as suas necessidades e com que recursos eles aprendem melhor. Assim, é possível garantir que cada aluno siga no seu ritmo, a partir dos seus interesses, conforme o seu perfil de aprendizagem. Outro desafio que as tecnologias ajudam a gente a superar é o da qualidade, oferecendo recursos digitais cada vez mais diversificados, interativos, dinâmicos, que realmente ajudam o aluno a entender e aplicar o conhecimento. Apoiam o professor, oferecendo a ele a oportunidade de criar novas estratégias pedagógicas e fazem com que a educação esteja disponível a toda hora, em todo lugar, com cada vez mais autonomia para o aluno. O terceiro desafio é o da contemporaneidade. As tecnologias aproximam a educação do universo dos alunos do século XXI. Também ajuda a prepará-los para a vida presente e futura, cada vez mais mediadas pelos recursos tecnológicos. Mas é preciso ter cuidado, porque a tecnologia não vai resolver todos os problemas. É preciso mesclar atividades online com atividades offline no que se convencionou chamar de ensino híbrido. Então, o professor vai criando estratégias pedagógicas em que alguns alunos estão usando games, usando plataformas, outros estão experimentando em projetos, fazendo trabalho de grupos, ainda outros em mentoria. Essa mistura é que vai garantir a qualidade e a efetividade da educação. Também é preciso evitar o risco de apenas digitalizarmos processos tradicionais de educação, simplesmente substituindo a lousa pela lousa digital, ou o livro pelo livro digital, ou mesmo uma aula convencional por uma videoaula. E há algo muito importante: a tecnologia não substitui o professor. Ao contrário, empodera os educadores. Algumas atividades mecânicas e repetitivas, como correção de exercício ou transmissão de conteúdo, podem ser feitas pelas máquinas, enquanto o professor tem mais tempo para planejar sua aula, ser um mediador da aprendizagem, um provocador, um curador de conteúdos, um designer da aprendizagem. É preciso também evitar os efeitos prejudiciais do uso de tecnologia na educação, como a dispersão e até mesmo o aumento da desigualdade, se a gente garantir acesso a esses recursos apenas a uma parcela dos estudantes brasileiros. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso garantir algumas condições imprescindíveis. Conectividade. A internet veloz e estável é fundamental para que alunos e professores tenham acesso a plataformas e recursos mais sofisticados. Também é preciso garantir a rede lógica dentro da escola. Quanto mais Wi-Fi, mais é possível usar a tecnologia de diferentes maneiras. Além disso, é importante que os equipamentos sejam cada vez mais móveis, eles possam circular pelas escolas, pelas salas de aula, pelos pátios, e também garantir que esse uso seja transparente, que a gente nem perceba que está usando tecnologia, como a gente não percebe que está usando um caderno ou uma caneta. Outra condicionante importantíssima para o bom uso de tecnologia é a formação do professor. É importante que ele seja capacitado já com o uso desses recursos para que possa ir se familiarizando, entendendo as possibilidades, que ele tenha acesso a referências de como usá-las na prática, a ferramentas qualificadas para realmente poder fazer um bom uso e, além disso, a comunidades de troca onde eles vão poder intercambiar com outros educadores.
Por fim, é importantíssimo mobilizar a sociedade brasileira para que utilize esses recursos com cada vez mais propósito e da melhor forma possível para garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros, que os preparem para a vida e garantam que eles possam aprender ao longo de toda a sua existência.